o dever de todo o cristão. E ele nos entregou um ensinamento que todos os cristãos devem orar sempre e jamais, nunca, em nenhuma hipótese, desanimar da oração. E é muito comum acontecer comigo, com você, de começarmos um propósito de oração por algo, ou por alguém, ou por um projeto, por um propósito, e no meio do caminho a gente parar, no meio do caminho a gente desanimar. Durante a caminhada em que nós estamos prosseguindo, nós estamos caminhando, e entra o desânimo, entra a angústia pelas coisas não estarem acontecendo da maneira que nós desejamos. Mas a Bíblia, ela vai trazer essa parábola como um ensinamento que eu e você devemos orar sempre. E quando ele coloca a palavra dever, ele infere para mim e para você que você não tem que gostar de orar, você não tem que ter vontade de orar, você não tem que sentir nada para orar. Mas todo aquele que se diz converter-se ao cristianismo e ser um seguidor de Cristo tem um dever: orar. E não é orar só de manhã, não é orar só às vezes, não é orar só quando vai para a igreja, mas é orar sempre, a todo momento. É quando você acorda, você ora. É quando você está indo para o trabalho, você está orando, falando com Deus. É antes de almoçar, você ora. É depois do almoço, você ora. É quando você, qualquer coisa que você estiver fazendo, você tem que estar em espírito de oração. Não necessariamente você precisa dobrar os seus joelhos. Não necessariamente você precisa estar dentro de uma igreja. Mas nós devemos ter um espírito de adoração, de oração, de comunhão com o Senhor. E no versículo 2, a Bíblia diz: a parábola conta uma história. Jesus introduz esse ensinamento, esse dever, e para ele exemplificar esse ensinamento, ele utiliza a metodologia da parábola. Parábola é uma história curta que facilita a compreensão daqueles que irão ouvir essa história, esse ensinamento. Ele tinha o propósito de ensinar para aquelas pessoas que o estariam ouvindo, como ele está fazendo hoje. Ele quer nos ensinar o dever de orar, a necessidade de orar e a importância da oração. E para ele trazer esse ensinamento, ele contou através de uma parábola, uma história curta, para as pessoas entenderem o valor, o poder e a importância da oração. E nessa história, ele conta sobre um juiz iníquo. Iníquo representa um homem mau. E esse juiz, a Bíblia descreve que ele não respeitava homem nenhum. Esse juiz não temia Deus. Era um homem mau. Era um homem difícil de se lidar. Era um homem que, se ele pudesse fazer o mal, ele não media esforços, ele não tinha misericórdia, ele não tinha compaixão, ele era um homem mau. E a Bíblia, no versículo 3, também descreve que existia uma mulher viúva. Essa mulher é viúva e, consequentemente, o seu marido morreu. E quando a Bíblia fala que o marido morreu, ela estava sozinha. E naquela época era comum as mulheres somente ficarem em casa, cuidando das tarefas. E os homens é que traziam o sustento. Era comum em todas as famílias as mulheres não trabalharem. E elas também não tinham oportunidade de trabalho. E quando um marido morria, naturalmente a fonte de renda acabava. Quando o marido morria, naturalmente da onde ela teria o sustento? E se o marido tivesse dívida, essas dívidas iriam para a vida de quem? Da viúva. E como que essa viúva poderia pagar
todas essas contas, suprir todas essas necessidades. Essas viúvas sofriam muito. Essas viúvas passavam por necessidades. Essas viúvas, muitas vezes, com a dívida desses maridos, os cobradores vinham e pegavam os seus filhos como escravos. Elas sofriam demais. E essa mulher estava passando por um momento de muito sofrimento pela perda emocional do seu marido e por essa perda trazer também transtornos econômicos para a vida dela. A Bíblia não esclarece 100%, mas a Bíblia declara no versículo número 3 que essa mulher foi até o juiz para que ele julgasse a causa dela. Não sabemos dizer qual era a causa que ela estava sendo julgada, mas ela queria que fizesse justiça na vida dela. E nem precisamos entender que causa é, porque o intuito dessa parábola não é esse. E a Bíblia declara que essa mulher, ela ia cotidianamente na casa daquele juiz, na onde aquele juiz estava. E no versículo 4, no versículo 5, a Bíblia diz que por algum tempo aquele juiz não o dava ouvido. Aquela mulher ia na residência, onde ele estava, batia na porta e dizia: juiz, julga a minha causa. E aquele juiz não julgava a causa dela. Ela saía chateada, triste, e ela voltava novamente no outro dia na casa daquela pessoa e dizia para aquele juiz: julga a minha causa. E ele não julgava. E continuamente ela rotineiramente ia lá: julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele juiz não julgava a causa dela. E depois de algumas vezes, aquele juiz, ele olhou para aquela mulher e falou consigo mesmo: eu vou atender a petição dessa mulher, para que ela pare de me importunar. Eu vou atender essa mulher, para que ela pare de me incomodar. Ali aquela mulher nos demonstra uma perseverança, uma persistência. O primeiro não que ela recebeu não foi suficiente para ela desanimar. O primeiro não que ela recebeu não foi o suficiente para ela parar. O segundo não foi suficiente. O terceiro não foi suficiente. Ela continuou perseverando, ela continuou persistindo, ela continuou buscando que aquele juiz julgasse a causa dela. E chegou o dia que aquele juiz julgou a causa daquela mulher. E depois de o Senhor Jesus ter apresentado essa parábola, todo mundo ficou olhando para ele e se perguntando qual o intuito dessa história. Jesus contou essa parábola e um ficou olhando para outro, os discípulos, um olhando para outro e dizendo: por que será que Jesus contou essa história? E no versículo 8, no versículo, na verdade, 6, ele continua e ele explica essa reflexão. E ele diz: considerai, prestem atenção nesse juiz iníquo. O Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Aquele juiz tinha o poder de dar um veredito positivo, de julgar a causa daquela mulher. E ele chamou todos os ouvintes e fez essa reflexão: se um juiz mau, um juiz iníquo, se um juiz que não teria homens, não teria ninguém, deu ouvidos e julgou a causa daquela mulher, será que o Senhor não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Quem são esses escolhidos? A palavra de Deus expressa para nós que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador e vivem de acordo com a palavra dele. Esses são os escolhidos. E ele diz: será que da mesma forma
que aquele juiz julgou a causa daquela viúva, ele não vai julgar a causa dos seus escolhidos. E ele continua no versículo 6 dizendo: os meus escolhidos que me clamam de dia e de noite. Aí ele dá um ensinamento, que aquele que é escolhido não desanima de orar, não desanima de buscar, não desanima de fazer as petições para o Senhor, mas crê que o Senhor é poderoso para nos responder, crê que o Senhor é poderoso para mudar a nossa situação. E a Bíblia diz que os escolhidos clamam ao Senhor de dia e de noite. Ali ele está expressando que nós temos que buscar o Senhor continuamente. Nós temos que buscar o Senhor de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, a todo momento. Nós temos que buscar o Senhor. E pelo que nós buscamos ao Senhor? Buscamos ao Senhor pelas nossas necessidades, buscamos o Senhor pela nossa salvação, pelas nossas petições. Nós oramos e buscamos ao Senhor. E no versículo 6 a Bíblia continua dizendo: ainda que pareça demorado em atendê-los ou defendê-los. Às vezes eu e você estamos buscando a Deus, clamando a Deus, e às vezes parece que está demorando tanto, parece que o Senhor não está nos ouvindo, não está nos atendendo. Mas aí ele usa uma palavra muito importante, que é ainda pareça estar demorando. A palavra parecer representa que não está demorando. Nós só temos a sensação que está demorando. Eu sempre dou esse exemplo. Imagine só que amanhã você tem uma viagem para o Nordeste. Aquele dia inteiro parece que não acaba e não chega outro dia. Por quê? Porque você está querendo viajar, você tem o desejo de passar aquele momento de lazer. Olha só, você recebe todo dia 5 e o seu dinheiro acaba lá para o dia 20, lá para o dia 25. Parece que o dia 5 nunca chega todos os dias, só não chega o dia 5. Por quê? Porque a tua necessidade do dinheiro faz parecer que está demorando mais, faz parecer que o dia não chega. Não é que está demorando. Alguns meses, quando está sobrando dinheiro, nós não parece que o dia 5 chega, não parece que está demorando, porque você tem dinheiro no bolso, mas quando tem ausência do dinheiro, você fica esperando cada minuto, cada segundo para chegar o dia do seu salário, e parece que está demorando. E assim acontece comigo, com você. Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos clamando, e está parecendo que está demorando demais. Está parecendo que o Senhor não está ouvindo, está parecendo que o Senhor não está nos atendendo, mas o Senhor está dizendo: só está parecendo, porque vai acontecer na hora certa, no momento certo. O Senhor está dizendo: existe um tempo determinado para todas as coisas aqui debaixo da terra, assim diz em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado do galardão de Deus, há um tempo determinado da vitória, há um tempo determinado da resposta das nossas orações. Não está demorando, está esperando o momento certo. E a palavra do Senhor diz no versículo 8: digo que depressa Ele nos fará justiça. O Senhor está dizendo que na hora certa, no momento certo, e não vai demorar, mas vai ser depressa, Ele vai fazer justiça na minha e na sua vida. A justiça representa o que nós estamos pedindo. A justiça representa as orações que você pede, os clamores que você faz. A resposta vai chegar. E Ele está dizendo: não vai demorar, vai vir depressa. Mas Ele está dizendo: às vezes a sua angústia, às vezes a sua pressa
às vezes o seu sofrimento faz com que pareça que está demorando, mas o Senhor está dizendo: não está demorando, vai chegar na hora certa e no momento certo na nossa vida. No versículo 8 a Bíblia continua dizendo: mas achará fé quando o Filho do Homem vier à terra? Isso está dizendo, quando chegar o dia que Deus vai julgar a nossa causa, quando chegar o dia que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos ouvir, que Deus vai virar a nossa mesa, que Deus vai virar o nosso cativeiro, será que ainda nós teremos fé? Será que ainda nós estaremos na presença de Deus? Será que ainda nós estaremos crendo? Será que ainda nós estaremos orando? Será que ainda nós estaremos buscando? O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele já tem preparado a nossa resposta, a nossa justiça e o nosso socorro. Mas será que quando chegar o dia do nosso galardão, da nossa justiça, da nossa resposta, será que ainda nós estaremos o servindo? Será que ainda nós estaremos na fé acreditando? Será que ainda nós estaremos na posição? Será que ainda nós estaremos na dispensação do Senhor? O Senhor diz: será que no dia que Ele vier em nosso favor, nós ainda estaremos o esperando? E Ele não só refere-se à justiça da terra, mas Ele também refere-se ao dia da salvação da humanidade. A Bíblia diz que Ele foi, mas um dia Ele voltará para levar a sua igreja. Será que no dia que Ele voltar para mim e para você, ainda nós estaremos firmes na presença de Deus? Será que no dia que Ele voltar, ainda eu e você estaremos nos livrando e fugindo do pecado? Será que no dia que Ele vir levar a sua igreja, ainda nós estaremos posicionados, buscando, servindo? O Senhor está dizendo: espera no Senhor, confia no Senhor, porque da mesma forma que o Senhor julgou através daquele juiz a causa daquela viúva, Ele diz que Ele vai julgar a causa daqueles que o buscam de dia e de noite. Ele diz que vai julgar a causa daqueles que o servem. Ele diz que Ele vai inclinar os seus olhos e os seus ouvidos e atender a minha e a sua petição. Mas Ele está dizendo: só permanece na posição, só permanece orando, só permanece buscando, não desanima, não desista, não pare, porque o Senhor, Ele vai vir em nosso favor e Ele vai fazer a sua obra na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor deixa essa palavra para o meu e para o seu coração, te dizendo e me dizendo que da mesma forma que Ele julgou a causa daquela viúva, Ele vai dar ouvidos à minha oração, Ele vai dar ouvidos à sua oração e Ele vai nos dar vitória. Então, nesse momento, feche os seus olhos e você vai apresentar a sua vida diante do Senhor e você vai pedir para Ele te fortalecer. Você vai dizer: Senhor, me fortalece para que eu possa continuar crendo, para que eu possa continuar te adorando, para que eu possa continuar te servindo. Meu Deus e meu Pai, às vezes nós nos encontramos como aquela viúva, nós estamos passando pela necessidade, pela angústia, pelas dificuldades dessa vida, e nós estamos como ela, orando e clamando, pedindo para que o Senhor ouça a nossa oração e faça justiça, para que o Senhor nos socorre, para que o Senhor haja na nossa vida. Aquela viúva não desanimou, não desistiu, mas ela permaneceu orando, ela permaneceu buscando, ela permaneceu clamando, e nós estamos aqui, Senhor, te buscando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui te invocando e pedindo, Senhor Deus e Pai, para que o Senhor haja na nossa vida, para que o Senhor haja na nossa casa, na nossa vida,
vida, no nosso ministério, na nossa vida financeira, sentimental, familiar, espiritual. Estamos clamando de dia e de noite, pedindo que o Senhor entre com providência, pedindo que o Senhor entre com a tua glória. Meu Pai, venha depressa, meu Pai, venha depressa nos atender, venha depressa nos levantar, nos ajuda, Senhor, para que não nos desanimemos, nos ajude para que possamos continuar, meu Pai, te buscando, te servindo. Tem dias, Senhor, que pensamos em parar, em desanimar, em desistir, mas o Teu Espírito é aquele que nos fortalece, o Teu Espírito é aquele que nos coloca de pé, o Teu Espírito é aquele que nos dá esperança, força, esperança para dias melhores. Então vem com o Teu poder, com a Tua unção, e fortalece aquele que está fraco. Dê sabedoria ao que não tem, direção. Ajuda-nos, Senhor, porque senão nós não conseguiremos permanecer até o dia que o Senhor venha. Nós estamos se esforçando, se empenhando e estamos entregando o melhor que podemos. Mas se o Senhor não nos ouvir, não nos atender, não nos fortalecer, nós pereceremos. Mas nós cremos que o Senhor é o autor e o consumador da fé. E aqui estamos colocando tudo que temos e que somos, Senhor, entregando a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Deus e poderoso Pai, aqui nós estamos, Senhor, te glorificando, estamos te bendizendo, estamos declarando que o Senhor é digno, estamos pedindo, cumpra os teus planos, cumpra as tuas promessas na nossa vida, glorifica o teu santo nome, Senhor, e você vai dizer que você vai viver os planos de Deus na sua vida. Adore Ele. Vencerão, que tu podes, um dos teus planos podem se mostrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Um dos teus planos pode se frustrar.